Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é cetona para vocês. Então, cetonas são substâncias orgânicas onde o grupo funcional carbonila se encontra ligado a dois átomos carbono. As cetonas podem ser classificadas de acordo com o número de carbonila que se apresenta. Podem ser motocetonas ou policetonas. Estruturas das cetonas. As cetonas são grupos ligados a carbonilas, que nesse caso é o C-O, definindo um plano trigonal ao redor do carbono cetônico, com ângulos de ligações de aproximadamente 120 graus. Também é importante saber que o grupo carbonila é polar pela maior eletronegatividade do oxigênio em relação ao carbono, sendo que o polo negativo seria o oxigênio e o polo positivo seria o carbono. E que a ligação C-O ela é mais forte que a ligação C-C, e esta diferença ela é atribuída ao caráter iônico parcial desta ligação. E além disso, pode-se notar também que a ligação C-O ela é mais curta que a ligação C-C. Propriedades da cetona. Os pontos de fusão e ebulição das moléculas variam conforme o tamanho da cadeia carbônica. No entanto, devemos saber que as moléculas de cetona são ligadas por força de interação de polo, ou seja, de modo não tão forte. Por isso, não será necessário tanta energia para desconectar-se as moléculas e, consequentemente, o ponto de ebulição da cetona não é tão alto. Devido à diferença de eletronegatividade provocada pelo oxigênio, os compostos da fusão cetona são levemente polares. A substância é incolor e inflamável, e o tamanho da cadeia carbônica da cetona determina a solubilidade do composto em água. Quanto maior o número de carbonos do composto, menos solúvel ele será em água e mais solúvel ele será nos solventes orgânicos. Qual é o grupo funcional da cetona? É uma carbonila, é uma C-O ligada a dois radicais. Quem são esses dois radicais? São carbonos nas extremidades. Vamos aí a classificação. Quando nós temos quantidades diferentes de carbonilas, nós damos nomes a essas quantidades, certo? Se nós temos uma carbonila, nós chamamos de monocetona. Se nós temos duas carbonilas, nós chamamos de dicetona. E se nós temos três carbonilas, nós chamamos de tricetona. Temos aí ao lado alguns exemplos de radicais ligados ao carbono da carbonila. Temos aí a cetona alifática. A cetona alifática é uma cadeia aberta, ou seja, uma cadeia linear. Ao lado temos a cetona cíclica. A cetona cíclica é de cadeia fechada, como nós estamos vendo o exemplo desse pentágono. Temos aí também a cetona aromática. A cetona aromática é a que possui um anel benzênico, certo? E ao lado temos a cetona mista. O que é uma cetona mista? Mista já está dizendo, né? É uma mistura. Então, é uma mistura de cetona aromática com cetona alifática. Juntando as duas, nomeia-se de cetona mista. Se nós temos cetonas diferentes, nós chamamos de assimétrica. E se nós temos cetonas iguais, nós chamamos de simétricas. Essa nomenclatura que nós vamos ver agora é de acordo com a IUPAC. Também existe outra de acordo com a nomenclatura usual. Vamos ver agora da IUPAC. As regras são, primeiramente, prefixo, segundamente, infixo e terceiro, sufixo. O prefixo é o número de carbonos. Se nós temos um carbono, nós chamamos de met. Se nós temos dois carbonos, nós chamamos de et. Se nós temos três carbonos, nós chamamos de prop. Se nós temos 4 carbonos, nós chamamos de but. Se nós temos 5 carbonos, nós chamamos de pente e assim sucessivamente. Temos também o infixo. O que é o infixo? É o tipo de ligação que contém naquele composto. Se você tem uma ligação saturada, nós damos o nome de an. Se nós temos as ligações insaturadas, se essa ligação insaturada é dupla, você chama de en. E se é tripla, você chama de in. E o sufixo, existem dois, no caso da cetona. Se é a nomenclatura usual, nós colocamos o nome cetona. Se é a nomenclatura IUPAC, que é a que nós estamos vendo, nós colocamos o nome ona. Temos alguns exemplos. Temos exemplo aí de acordo com a IUPAC. Como começar a dar nome ao composto? Primeiro você vai ver a extremidade mais próxima à carbonila, que neste exemplo aí é da esquerda para a direita.
Então, vamos numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Se nós temos 5 carbonos, como nós já vimos, nós colocamos o nome pente. Se só tem ligações saturadas, simples, nós damos an. E se temos uma carbonila situada no carbono 2, nós colocamos 2-ona. Então, o nome desse composto, de acordo com a IUPAC, é pentan 2-ona. Ao lado, temos exemplos aí com ramificação. Quando nós temos ramificações simples, que é uma ramificação só, nós damos o nome de met. Quando nós temos ramificações conjugadas, nós damos o nome de et. Nós vamos começar numerando com a extremidade mais próxima à carbonila, como já foi dito. Então, vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Pronto, nós temos 6 carbonos. Quando carbonos, nós sabemos que o nome é X, certo? Vamos também dizer onde é que está a ramificação. Neste caso de ramificação simples, nós vamos colocar o quê? Metil. Então, esse metil está situado em qual carbono? No 5. Vamos colocar 5-metil, X, que são 6 carbonos, an, porque só tem ligações saturadas, 2-ona, porque a carbonila está situada no carbono 2. E aí nós temos a nomenclatura usual. Para dar nome aos compostos, de acordo com a nomenclatura usual, nós devemos considerar o grupo carbonila, o nome cetona, os grupos ligados a ele e os radicais colocados em ordem alfabética. Então, se aqui, no caso da nomenclatura usual, nós tivermos etil, metil, propil, nós primeiro vamos ver o quê? O etil e o propil. Quem vem primeiro, a letra E ou a letra P? A letra E. Então, primeiro eu coloco o etil, depois eu coloco o propil. É dessa forma, na ordem alfabética. Vamos ver esse exemplo ao lado. É a regra da nomenclatura usual. Primeiro você dá nome aos radicais, né, em ordem alfabética, como já foi dito, e depois você acrescenta o nome cetona no final. Temos esse primeiro exemplo. Nós temos 3 carbonos na cadeia principal. Por quê, Karine? Olha só, essa ramificação, esses 2 carbonos do lado esquerdo é uma ramificação, certo? Uma ramificação conjugada, ou seja, esse é um etil. Da carboxila para a direita, existem 3 carbonos. Esses são os carbonos considerados da cadeia principal. Então, este composto possui 3 carbonos na cadeia principal e uma ramificação conjugada. Então, nós vamos botar etil, porque em ordem alfabética a letra E vem primeiro. Vamos colocar o prop, porque possuem 3 carbonos na sua cadeia principal. E vamos acrescentar o sufixo il. Por quê? Porque a nomenclatura usual exige que nós coloquemos o sufixo il para identificar que existe uma ramificação nesse composto. E depois é só adicionar o nome cetona. Existem vários usos e aplicações das cetonas, tanto no cotidiano quanto no âmbito químico, industrial, farmacêutico, dentre outros. Um desses usos é a acetona como solvente. Uma das cetonas mais comuns é a acetona, que também é chamada de propanona. Um dos usos mais comuns da acetona é como aditivo na gasolina. A acetona é um bom solvente a ser usado para diluir a gasolina, permitindo que ela se difunda facilmente no motor, melhorando a eficiência do combustível. A acetona é um bom solvente devido à sua capacidade de dissolver substâncias polares e apolares, o que significa que a acetona pode ser usada com substâncias orgânicas e inorgânicas e substâncias polares e apolares. Além disso, a acetona é um bom solvente porque é uma substância miscível, o que significa dizer que ela tem capacidade de se misturar com a água em todas as proporções. Isso permite que a acetona seja adicionada à água para ajudar a dissolver os produtos químicos desejados. A acetona é um composto orgânico e incrivelmente versátil. Existem várias outras cetonas que também são usadas como solventes. Eu vou citar 3 dessas cetonas. A primeira é a ciclohexanona, que ela é usada como solvente para lacas, resinas, desengraxantes, removedores de manchas, tintas, polímeros, dentre outros. Além disso, ela também é usada na fabricação de nylon, de herbicidas e no âmbito farmacêutico é usada na fabricação de antihistamínicos. Além dela, existe a diisobutilcetona, que também é um ótimo solvente para muitas resinas sintéticas.
Da mesma forma, ela é um solvente para adesivos, tintas de impressão e também ela é utilizada para limpeza e desengorduramento. Também existe a metiletilcetona, que ela é usada como agente de soldagem para plásticos, devido à sua grande capacidade de dissolução. De um modo geral, as cetonas são consideradas bons solventes. Isso porque, para ser um bom solvente, a substância deve dissolver uma ampla gama de compostos. E as cetonas mais simples, porque tem um grupo carbonila polar e cadeias carbônicas laterais que não são polares. E como resultado, elas dissolvem compostos orgânicos e também são miscíveis em água, já que a água é uma substância polar. A acetona também é usada para a extração de óleos vegetais de sementes. As plantas que são utilizadas nesse procedimento são a soja, o girassol e o amendoim. As acetonas também podem ser encontradas em frutos e flores. Geralmente estão em estado líquido e possuem um cheiro agradável. Muitas acetonas artificiais e naturais são usadas como perfume e alimentos. Algumas são substâncias medicinais, como os compostos cetônicos na urina. A propona é também utilizada na fabricação de sedas, corantes e plásticos e vernizes. Ela é um solvente ideal, pois solubiliza uma vasta gama de substâncias, apresentando uma rápida temperatura de ebulição de 56 graus Celsius, o que permite uma rápida remoção de substâncias em processo de extração. Cetonas podem ser usadas para extrair cocaína das folhas de coca, por isso o seu uso deve ser restrito e fiscalizado pelos órgãos federais. Agora eu vou falar um pouco sobre o metabolismo dos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são moléculas de energia produzidas pelo fígado a partir da quebra de gordura e são também produtos na transformação de lipídios em glicose que apresentam um grupo funcional cetona que vão ser sintetizados na matriz mitocondrial dos hepatócitos, fígado, a partir de um excesso de acetil-CoA, que é causado pelo excesso de lipólise, causado por uma baixa glicemia. Nessa imagem abaixo, eu vou explicar um pouco sobre esse processo que ocorre. A gente temos o tecido adiposo e a gordura ingerida, que vai se transformar em uma cadeia longa de ácidos graxos que vão ser sintetizados pelo fígado. Aí no fígado vai haver essa quebra de gordura que vai se transformar em corpos cetônicos. A produção dessas moléculas de 4 carbonos, ele aumenta quando os níveis de insulina estão baixos e o hormônio glucagon está alto o suficiente através do jejum ou da restrição de carboidratos na dieta cetogênica. Este ambiente, ele resulta na aceleração da lipólise, que é a liberação dos ácidos graxos do tecido adiposo, a queima de gordura, e também no transporte desses ácidos graxos pela corrente sanguínea até o fígado. Lá, os corpos cetônicos eles vão ser produzidos em um processo chamado cetogênese. A acidose é quando há um excesso de acidez no sangue, ou seja, quando o pH está inferior a 7,35, já que o ideal é que ele seja entre 7,35 e 7,45 para que o metabolismo no corpo funcione. As cetonas, elas são subprodutos das gorduras e elas vão ser produzidas quando não houver glicose suficiente como fonte de energia para as células do corpo. A acidose metabólica, ela ocorre quando há uma perda de bicarbonato ou com a presença de algum ácido no sangue. Essa acidose metabólica, ela pode causar algumas reações no nosso corpo, influenciando a respiração, a reação cerebral, função cardíaca e o metabolismo. Suas causas podem ser a cetoacidose diabética, em caso de hiperglicemia, pode ser sangramentos, doenças renais, entre outros. O seu sintoma é vômito, falta de ar, diminuição da frequência cardíaca. Em alguns casos, o paciente ele pode entrar em coma e corre risco de morte. Seu tratamento é administração de insulina em caso de diabetes, hidratação com soro na veia.
Em caso de perda de bicarbonato, é a reposição via oral dessa substância e, se for um caso grave, intravenosa. Bom, agora eu vou estar falando sobre a acidose respiratória, que consiste no excesso de acidez no sangue devido à diminuição da ventilação pulmonar, que é gerado pela dificuldade respiratória. Tudo isso vai gerar o acúmulo de CO2 no sangue. E as principais causas são os problemas pulmonares, como a asma, os enfisemas graves, a distrofia muscular e até mesmo a insuficiência cardíaca. Os principais sintomas são a tosse, tontura, suor, desmaios, falta de ar, principalmente, e até mesmo, em casos mais graves, as convulsões. O exame que é feito para detectar a acidose respiratória no nosso organismo é chamado de gasometria arterial, que vai detectar o nível do nosso pH e a quantidade de CO2 e bicarbonato dentro do nosso organismo. O melhor tratamento a ser feito é melhorando a respiração do paciente, com a utilização do oxigênio e, em casos mais graves, aparelhos de ventilação também são utilizados. Eu estou aqui com um exemplo de cetona, que é o metil-etilcetona ou butanona, esse solvente aqui, né? Sua fórmula molecular é C4H8O, ou seja, é buta, porque possui ela é uma cadeia carbônica saturada que possui 4 carbonos. Iona é uma função orgânica da cetona, que é o grupo carbonila. E vai passar um outro vídeo também, que eu vou gravar um experimento falando sobre a acetona mesmo, acetona virgem, com isopor. Butanona, ela é monocetona, porque possui apenas um grupo carbonila ligado na sua cadeia, e ela é uma cadeia alifática, porque é uma cadeia aberta. E, no mais, é isso. Então, vocês dão uma olhadinha no outro vídeo, que vai ser um experimentozinho. Acetona ou propanona, ele é um solvente muito utilizado em esmalte, tintas e vernizes. E eu vou fazer aqui um exemplo só com o isopor. O isopor, ele tem gás carbônico preso dentro dele, né? Então, deixa eu colocar aqui logo, acetona, vou colocar aqui no becker, quantidade, e vou colocar isopor. E observem o que vai acontecer. Começa a derreter, tá vendo? Derrete todinho. Ou seja, ao mergulhar um pedaço de isopor na acetona, ela libera todo o ar pressionado no interior, na sua forma de gás carbônico. Você pode reparar que se transforma em uma pasta. Ele fica tipo uma pasta. Isso ocorre porque os dois compostos, acetona e isopor, são apolares. Semelhantes dissolvem semelhante. Portanto, né, o isopor, ele é solúvel em acetona. Não sei se vai dar para reparar direito, mas ele fica tipo uma pasta. Eu vou descartar essa acetona aqui, para ver se vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor a pasta que fica. Tipo uma espécie de uma cola, fica muito parecido com uma cola, bem viscoso. Então é isso, esse é o experimento feito com acetona e isopor.